Olá, boa noite. Esse é mais um episódio do Clube 412, um podcast que está aqui para ajudar a resolver problemas. Nesse episódio falaremos sobre ativismo religioso, um assunto que está em voga, um assunto que tem causado discussões um tanto extremistas, mas a gente vai tentar achar aqui um ponto em comum, um caminho para ser trilhado e espero que a gente contribua para o melhor entendimento dessa questão, né? E que você também possa, a partir do que ouvir aqui, estar ajudando outras pessoas. Está comigo Samuel Guarani, pastor de igreja, alguém que mais do que eu poderá falar sobre esse assunto. Bom, Samuel, apresente-se, traz uma palavra, uma saudação, antes que a gente comece com as perguntas. Fala, Well. Que bom estar aqui com você. Esse clube aqui que só está faltando um encontro físico com aquela guaranazinha, petiscozinho de batata frita, né? Por conta do orador aí, do Well. Que bom estar aqui com você. E vamos, né, conversar um pouquinho sobre isso aí. Muitas coisas podemos falar, mas talvez ser, o assunto é bem extenso. Mas dentro do limite, a gente conseguir não responder tudo, mas esclarecer algumas coisas aí que estiver ao nosso alcance aí. É sempre bom estar aqui com você e com todo mundo que faz parte desse clube aí. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, vamos começar. O intuito desse episódio é ser um pouco mais curto, direto mesmo, para que as informações sejam fáceis de serem compreendidas, a gente não fique vagueando, viajando muito. Então já vamos para a primeira questão, que está aí passando na tela para quem está assistindo. Como conseguir lidar com cobranças cada vez maiores no que diz respeito à maior participação nas atividades eclesiásticas, ao mesmo tempo que na vida secular também aumenta? Estamos aí diante desse fenômeno. A carga horária de trabalho secular é cada vez maior, né? As horas trabalhadas cada vez maiores. A gente tem que ter tempo para nossa família, a gente tem que ter tempo para a nossa igreja. Como a gente conseguir lidar com isso tudo, uma vez que os dias continuam tendo apenas 24 horas, a gente precisa organizar sem prejudicar a nossa família e sem prejudicar também a obra de Deus. Samuel, descasca esse pepino aí. Então, eu acho que a gente, primeiro de tudo, a gente tem que ter uma consciência de que seria talvez falar de ativismo aí, né? A gente está falando aqui no sentido de excesso de atividade, né? E de excesso de atividade dentro da igreja. E aí a pergunta foi bem pertinente com relação ao conciliar as suas atividades e excesso de atividades, né? Tanto a gente pode dizer secular quanto na igreja, né? Apesar de que isso fazer essa divisão é um pouquinho muito tênue, mas como conciliar? Essa é a pergunta, como lidar com isso? Bem, eu parto do princípio é o que assim quem gosta de estar na igreja, pô, excelente. Eu estava aqui pensando até nessa pergunta, que se fizesse essa pergunta, como responder, eu penso assim, fazer um paralelo assim, o cara que gosta de jogar futebol, né, ele, pô, vai para o campo de futebol, pô, faz o trabalho dele e tem, você joga bola, você tem jogo que 11 horas tem time entrando em campo de society, meia-noite, é o tempo que ele tem ali, porque ele gosta de estar ali. Então, ele consegue conciliar, ele consegue lidar. Então, o excesso de atividades está tanto para a vida secular quanto para a sua vida, vou dizer assim, religiosa. E aí aqui eu até vou aqui abranger para as outras religiões aí, mas especificamente aqui a nossa, né? Vai muito pelo aquilo que é a tua paixão. Se você consegue encontrar essa a razão, você também acaba encontrando tempo, né? O que não pode, o maior problema
é quando a gente faz desse ativismo, desse excesso de atividade, começa a prejudicar outras coisas da nossa vida, como, por exemplo, a nossa família, como também a sua saúde, né? Então, se a gente não consegue entender que excesso de atividade pode afetar a nossa saúde, a nossa família, a gente está tendo um problema grande, né? Mas eu aqui, assim, eu não vou nem dizer de conciliar, né? Se o cara gosta, se o cara tem paixão, né, no caso de estar na igreja, ele vai encontrar um tempo e aquilo não vai ser um problema. O problema está em quando eu deixo outras coisas, né, maiores, né, ou não tenho nem paixão por aquilo, mas por conta de querer estar, ou de poder fazer, ou de ter que fazer, na verdade, a cobrança dos outros, né? Quando você está atento à cobrança dos outros, aí a gente tem um problema. Acho que a melhor resposta seria essa. Quando eu tenho um problema, o meu maior problema é quando eu quero responder aos anseios dos outros. Porque se eu tenho paixão, eu encontro hora, para mim não vai ser diferença nenhuma. Como o cara que gosta de jogar futebol, como eu falei, ele vai encontrar, ele faz a atividade dele o dia todo, mas ele sabe que meia-noite ele vai jogar o futebolzinho dele. E ele tem paixão, ele gosta de jogar bola, não vai ser problema nenhum para ele. Bem, penso que tentar te. Penso tá, a gente pode esmiuçar um pouquinho mais isso aí, mas a princípio seria isso. Não, mas eu acho que essa questão, se a gente pelo menos sinalizar esse caminho, já é o suficiente, pois realmente é questão de prioridades, né? Se eu priorizo, ou se eu pelo menos tenho um certo prazer em estar trabalhando para Deus, fazendo as coisas que são demandas da igreja, eu vou encontrar um tempo para isso. Da mesma forma que eu encontro um tempo para assistir meus seriados, para estar com meus amigos, para jogar um futebol, sei lá, eu vou achar um tempo para isso. Talvez não seja o tanto que a gente acha que seja o mínimo, mas eu vou achar um tempo. A ausência desse momento, a ausência de trabalho, a ausência de participação nas atividades que a igreja propõe, é que é o problema geral, né? Enfim, acredito que a gente pode continuar aqui. Tem um texto que é muito usado, muito usado. Ele está lá em Mateus, Evangelho de Mateus 6,33, e fala que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, né? Que todo o resto seria acrescentado. Eu mesmo já cansei de ouvir gente falando que se você ficar trabalhando nas coisas da igreja o tempo todo, a sua vida, em todos os sentidos, irá melhorar. Seu dinheiro vai aumentar, você vai para um bairro melhor, seus filhos vão para a melhor escola. Isso tudo porque você deixou de fazer um monte de coisas e Deus acrescentou o resto, né? Eu não sei até que ponto, quando Jesus falou isso aí, ele falou que era para a gente ficar enfiado em igreja. Não sei até que ponto isso tem a ver com o nosso sucesso na vida secular. Eu não acredito que buscar o reino de Deus seja apenas ir à igreja. E eu gostaria, Samuel, que você falasse um pouquinho sobre isso, já com a sua autoridade pastoral, para a gente ter uma resposta, para a gente levar para as pessoas, né? Porque esse texto ele é muito usado e às vezes até maldosamente, no intuito de explorar a gente mesmo, que não tem conhecimento para conseguir examinar esse texto. Então, peço a sua ajuda aí para trazer um esclarecimento, né, sobre a forma que a gente está usando esse texto. Eu acho tanto quanto distorcido isso, né? Você acaba criando um peso, né? E para a pessoa que ouve, entende ou que interpreta dessa forma, ou é induzida a interpretar dessa forma que você tem que estar na igreja, você estar na igreja significa buscar o reino de Deus. Não, pô, certamente a gente conhece e sabe, ou você já ouviu histórias de pessoas que muitos estão na igreja, estavam direto na igreja, e até às vezes pode até ser causa mesmo de estar demais na igreja, causou a saída dele da presença de Deus, na verdade, do conhecer o Evangelho, né? Porque a sua vida não está pautada no buscar a Deus, mas sim
está pautado em atividade. É justamente o que a gente estava falando, ativismo, né? Excesso de atividade. E acho que aquilo ali vai compensar de alguma forma. E isso nunca que foi motivo para você ganhar um espaço no céu, né? Se você está todo dia na igreja, significa que céu garantido. Não é. O que nos garante estar no céu é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Quantas pessoas, infelizmente, estão na igreja, mas não se decidiram por Jesus? Eu mesmo conheço pessoas que vão à igreja e ainda fazem o seguinte, acham que dar o dízimo à igreja é o suficiente para ele estar garantido no céu, mas não são convertidas. Não, mas eu vou na igreja, Samuel, eu dou até o dízimo, e acha suficiente a garantida a salvação com isso. E uma coisa que eu ia falar relacionada a outra questão aí, excesso de atividade, muitas das vezes acaba sendo um problema, porque nosso serviço na igreja ele não pode substituir o meu tempo com Deus. E se eu faço as minhas atividades, porque eu toco, porque eu canto, porque eu dirijo o culto, porque eu tenho que ficar na porta lá, porque eu sou diácono, porque eu tenho que fazer uma porção de coisas, porque eu tenho que limpar aqui a sala, porque uma série de coisas que eu tenho que fazer, né, isso atrapalhar o meu tempo com Deus, tá pegando. Indo para a próxima questão, ainda sobre o assunto do ativismo e como lidar com isso, eu queria só acrescentar uma coisinha e dizer que dedicar-se ao reino de Deus implica necessariamente em dedicar-se à sua família, à sua casa, dedicar-se ao seu trabalho, você ser uma pessoa diferente no seu trabalho, porque você é uma pessoa que vai fazer de tudo para ser o representante do reino de Deus naquele espaço, naquele lugar. Implica também em você ter uma vida de intimidade com Deus, no seu quarto, né? Quando ninguém está vendo, quando você não está arrumadinho, quando você não está no púlpito, quando você não está ao microfone. Buscar o reino de Deus, às vezes implica em vez de assistir um episódio mais de um seriado que vai durar 50 minutos, você entregar esse tempo em oração, entregar esse tempo numa leitura devocional. Eu acho que a má vontade reside exatamente nessa distorção de fazer a gente pensar que buscar o reino de Deus é estar enfiado em igreja. Eu já ouvi de gente dentro da igreja que não acredita em Deus, mas estava lá para aprender o instrumento, né, e tudo mais, desenvolver uma habilidade. A nossa igreja tem uma banda sinfônica, e certa feita, isso eu era adolescente e isso me chocou. E toda vez que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso. Uma pessoa olhou nos meus olhos e falou que não acredita em Deus. Estava lá porque tocar na banda é legal. A pessoa estava lá todos os cultos, não faltava ensaio, estava totalmente envolvida nessa rotina de igreja, mas o principal não tinha. Hoje essa pessoa não está mais na igreja, não está mais tocando instrumento. Valeu de nada o ativismo. Bom, vamos para a próxima pergunta. Em algumas igrejas, pessoas específicas que exercem funções estratégicas, elas são remuneradas para isso. Como separar o trabalho e tarefas entre irmãos que são remunerados ou não? Alguém aí possui uma responsabilidade maior? Por que eu separei essa pergunta? Eu já ouvi de pessoas do corpo diaconal uma coisa que me incomodou um pouco. Mas me incomodou porque eu não sabia o que dizer. O zelador não poderia fazer alguma coisa e esse diácono, assim como eu sou diácono, não quis fazer também, porque ele entendia que o zelador da igreja, sei lá, recebia alguma coisa para fazer o que fazia e ele, como diácono, se negou a fazer. E isso eu carrego comigo. E já que esse momento aqui é um momento de esclarecimento, de tirar dúvidas, eu gostaria de saber se existe algo específico que me permite fazer essa diferenciação. Não, eu até posso fazer,
eu até posso pegar e varrer aqui, mas eu não vou varrer porque tem gente que é responsável por isso. E se a igreja está suja, é porque essa pessoa deveria ter limpado e não fez, ela é incompetente. E isso poderia usar, sei lá, para qualquer coisa. Um músico que desafina, que chega atrasado, é, sei lá, eu nem sei quem exerce função remunerada e tal. Mas eu só queria saber se existe essa diferenciação, né? Se tem alguma mudança no que diz respeito a responsabilidades, né? A desempenho do que uma pessoa que é um membro voluntário. E aí, eu sei que esse assunto não tem resposta assim fechada, mas eu acho que é importante a gente ter algo a dizer, algo a dizer, porque isso gera muitos problemas. Eu tenho experiência também de outros ministérios em que isso era explícito no sentido de gerar rivalidade na igreja e tudo mais. E não é nada saudável, nada saudável. O resultado disso acaba destituindo o caráter de igreja da igreja. Eu acho que não é isso que Jesus quis quando morreu na cruz, e muito menos é o projeto de Deus, né? Que a gente acabe fazendo do espaço de comunhão se transformando em um espaço de disputa. Eu, pelo menos, é o que eu acho, né? Você pode achar diferente e é por isso que eu vou te dar a palavra aí, para a gente saber o que você tem a dizer, no que você pode contribuir nessa discussão. Bem, de início, eu acho que a pessoa que é contratada para fazer um serviço, eu acho que ela é digna do salário, faz jus ao salário. Coincidentemente ou não, o que pode acontecer muito é que, normalmente, talvez, aquela pessoa também é um diácono da igreja, e ela acaba exercendo o trabalho diaconal também, que é o serviço de manutenção, de mordomia, né? O que mais caracteriza, aí, pelo menos, nossa denominação, o serviço diaconal é aquele braçal, né? Não que a gente não tenha pastores ou presbíteros ou evangelistas que põem a mão na massa, mas normalmente o diácono é aquele que faz o trabalho de primeira mão, né? É aquele que talvez vai varrer, é aquele que talvez vai estar na porta, é aquele que vai exercer o trabalho mais diretamente na, na função de organização e ornamentação da igreja, né? Com relação a esse fato, você vê, eu fui há 2 sábados atrás, fui numa igreja, uma igreja grande, né? E que lá ela tinha, foi numa palestra, eu fui ministrar uma palestra, e tinham voluntários lá na igreja, né? Que eram pessoas, né? Da parte de casa, de departamento de casais, né? Que estavam ali organizando o evento para gente, e eram voluntários. E a igreja, ela tinha funcionários. Na verdade, não eram nem funcionários, era uma empresa, né, que prestava serviço ali de limpeza, de arrumação. E, coincidentemente ou não, alguns daqueles funcionários eram diáconos, né, e estavam ali exercendo o trabalho de limpeza, de manutenção da igreja, né. E logo depois do evento que eu estava fazendo, tinha culto, ia ter um culto lá. E, consequentemente, acabava o horário de serviço daquele irmão que estava no diaconato, que era diácono ali. O que aconteceu? Ele acabou o serviço dele, né, de limpeza. Eu vi ele limpando ali, tal, no banheiro dos homens e tal, uniforme da empresa. Depois eu fui, dei a palestra em outro lugar. Quando eu saí, eu vi aquele mesmo irmão com uma outra roupa, mas na porta da igreja e depois ali na manutenção da igreja. Eu fiquei, mas eu vi um cara que estava ali limpando o banheiro com uniforme. Para mim, aquilo ali, a pessoa, ela entendeu, ela conscientizou o que é servir a Deus e entendeu o que é servir a Deus, o que é ser, como é que eu posso dizer, mordomo na casa de Deus, né? Porque embora a empresa que ela trabalhava prestava serviço para a igreja, ela fez muito bem, não
não tirou dela a oportunidade ou o privilégio de servir a igreja, o diácono, de uma forma, não existe essa palavra, com a mordomia, né? Com a mordomia, na mesma função que estava fazendo para ganhar. Então, ocorre que em algumas igrejas, né, normalmente o zelador, ele é um diácono e ele ganha um prolabore porque ele vai fazer além do que outros fazem. É o que vai ficar depois do culto, né? Ou vai que no outro dia que não tem culto para tentar dar uma limpeza geral, né? Tentar amenizar, já que a igreja não tem uma empresa contratada para fazer isso, como nessa igreja. Pois bem, eu acho que não aquele que exerce a atividade remunerada, ele é digno desse salário, mas não há separação de trabalho, de atividades, aí a gente entra naquele ponto de mordomia. Se todo o corpo diaconal, especificamente, entender o que é mordomia, a gente não teria essa questão de, porque você ganha, eu não vou fazer, quem tinha que fazer era você. Não, acho que vai muito mais de entender o que é ser mordomia, né? E daí eu acredito tentar esclarecer acho que a nossa maior, o que a gente tem que se policiar é entender. Se você ganha e eu não, e nós somos diáconos, eu tenho que entender, poxa, mas eu vou fazer, sentir a responsabilidade da mordomia que eu tenho para fazer. Se o Ellison que ganha e não fez isso aqui, nada impede de eu fazer, né? Nada impede de eu fazer, porque também é para mim um privilégio fazer isso. Servir a Deus deve ser um privilégio. Eu tenho até uma coisa anotada aqui, ó. O meu serviço na igreja deve ser para Deus. Eu entendo que deve ser para Deus. Aí, voltando às primeiras questões, né? Da questão de ativismo, a gente faz uma porção de coisas, a gente se embrenha uma porção de atividades na igreja e acaba esquecendo do seu tempo com Deus, né? Então, o meu serviço na igreja deve ser para Deus. Agora, o meu serviço com Deus é no quarto, né? Não impede, né, de eu estar no culto e adorar, não impede de eu estar no culto e sentir a presença de Deus. Só a gente, voltando um pouquinho antes, né? A gente só não pode esquecer que as coisas ativas demais nos fazem ser automáticos nas coisas, e para Deus não interessa isso. Como você mesmo falou, tinha pessoas na banda que iam aprender um instrumento, fizeram, tocavam, faziam ali, acabava a sua participação, eles iam embora, como se nada tivesse acontecido. Para a gente tem que ser algo diferente. Com relação àqueles que são remunerados, eu acho que é digno sim, mas vai muito mais para aquele que não recebe entender o que é mordomia, que talvez para ele está sendo muito mais privilégio do que isso. E aquele que recebe também tem que entender isso, né? Que é um privilégio, uma honra ele estar trabalhando ali, mas não impede de, depois do expediente dele, ele fazer a mesma função que ele faz, talvez fazer com mais esmero. Não, você matou a charada. A questão é que fazer para Deus, pô. E sei lá, dane-se o que alguém ganha ou não ganha. No dia que você foi convidado a ser diácono, você não combinou salário, pô. Você não combinou nada disso. Você aceitou servir a igreja. E é isso. Pô. E é isso. É uma coisa que o meu próprio pai, ele falava muito comigo a respeito dessas coisas relacionadas ao trabalho e tudo mais. E ele fala assim, uma certa feita foi reclamar da situação, de uma situação do trabalho. E aí ele falou assim, poxa, Wellington, mas no dia que você aceitou trabalhar nesse lugar, você não sabia que isso iria acontecer? Por que você aceitou? E aí eu não tive resposta, engoli minhas palavras e terminei de fazer o que eu tenho que fazer. Porque estava implícito que eu teria que fazer isso independentemente se outras pessoas fizessem em outras condições. Então, se eu sou diácono e eu estou no meu dia de escala, eu vou fazer o trabalho do diácono. E dane-se quem acha que não deve fazer, que não é justo. Essa questão é uma questão que me pega muito, porque eu ouvi, principalmente em experiências passadas, muitas brigas sobre isso. Eu acho que não é saudável. Uma coisa é você
Uma coisa é se você ouviu um convite, te ofereceram algo e aí não cumpriu, mas o convite ao ministério não traz nenhum tipo de recompensa desse tipo. Pelo menos no meu entender, ou pelo menos quando eu fui convidado. Ninguém me ofereceu nada, não. E aí, e é que a Eu gente acho que está faz muito com amor e mais, com cuidado. desculpa te interromper, mas está muito mais da pessoa, né, como a pessoa enxerga, né? Eu, no caso, como que eu enxergo a sua função para a minha função. Se eu começar a fazer comparações, a gente vai ter problemas, né? Se eu começar a querer comparar a sua atitude com Deus para com a minha, tanto para mais ou para menos, a gente começa a ter problema, né? Se você faz mais, eu vou começar a falar para você, não, você não precisa disso tudo, não. Mas para você, de repente, é importante. Para você é uma paixão, para você é prazeroso. Para mim, nem tanto. Mas aí eu acabo entrando em conflito com você, porque talvez você vai olhar para mim, o cara não é tão crente assim, né? Ao se o outro deixa de fazer alguma coisa, né? O contrário também, né? Poxa, ele só fazendo comparações acaba tendo problema. Isso a gente, acho que essa é a maior, a gente tem que pensar nisso, né? Vai muito mais do evitar comparações, ter a sua consciência com Deus, ter o seu compromisso com Deus, ser responsabilidade com Deus, né? Nada, serviço na igreja não pode substituir o nosso tempo com Deus. Nada, a gente, eu acho mais coisa, maior coisa, a gente ter paixão naquilo que a gente faz para Deus, ter como privilégio, ter como honra isso, porque a gente vai encontrar tempo para fazer, a gente vai estar às altas horas. Eu conheço uma pessoa, né, que ele ia normal, né? O domingo é o dia que a gente vai para a igreja, a gente se separa para ir na igreja e tal. Mas as condições de trabalho dele alterou lá o horário de trabalho, da carga horária dele. Então ele passou o domingo para ele passou a ser segundas-feiras. Então não é que tinha necessidade, ele queria estar na igreja, mas por conta do trabalho ele não mais está como é de costume no domingo, mas ele toda semana tinha que estar na igreja, porque para ele era importante. Então ele escolheu segunda-feira estar na igreja. E não teria problema nenhum. Talvez pudesse ter problema para mim, para você, porque o domingo onde está todo mundo está. Mas a consciência dele com Deus, a vida dele com Deus, a, as responsabilidades dele, até mesmo na igreja, não foi maculada por conta disso. E é aquilo que eu acabei de falar. É muito mais do que os outros veem do que o que a gente que o realmente é. Se você tem compromisso com Deus, se você tem responsabilidade com Deus, é o que importa, né? Dentro da, da esfera, vamos dizer assim, eclesiástica, religiosa. Ótimo, ótimo. Para finalizar, nossa última questão, já estamos aí com mais ou menos 30 minutos de episódio. A gente não está aqui para cansar os senhores. Então, a gente está falando esse tempo todo da importância de controlar, de equilibrar, de às vezes não fazer mesmo para a sua própria saúde, para o bem-estar da família. Mas a Bíblia fala de obras. Fala, inclusive, que seremos julgados por elas. Até que ponto essas obras, o fazer, o estar, é válido? E acho que isso está casando com a nossa primeira questão, né? Até onde as obras são fundamentais para a gente. E eu lembro de um slogan que você mesmo, Samuel, falava há muito tempo atrás, que relacionava, acho que fé e obras. Eu vou deixar essa bola quicando para você chutar. Se você quiser falar sobre isso, fique à vontade. Primeiro, com relação à salvação, eu particularmente acho que não vai alterar em nada, porque se a pessoa que aceita Jesus no leito de morte, ela nunca aceitou, nunca não foi criada na igreja, não teve, você acha que ela vai para o inferno? Ela aceitou Jesus para aceitar para ir para o céu, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa, pelo menos, é a lógica que está na Bíblia. Mas agora, vamos dizer assim, as obras elas vão ser compensatórias na eternidade, penso assim. Né? A frase, deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui. Essa frase na verdade, é um texto de Efésios. Está no outro computador. Ela fica
na proteção de tela. Vou tentar lembrar aqui até o final, eu tento responder. Mas até que ponto essa validade, até que possui validade? Bem, para a salvação não possui validade nenhuma, não são as obras que vão te salvar, definir a tua salvação de ir para o céu ou não. É Jesus Cristo, é aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. Faço aqui como exemplo, de repente o cara que você encontra na rua acabou de ser atropelado e você vai lá, faz o apelo para ele e ele aceita Jesus. Teve obras para ele? Talvez não. O cara passou a vida toda dele no mundão e aí ele não vai ser salvo porque ele não teve obras? Diferentemente de um cara que cresceu e teve as suas atividades, aí há uma compensatória na eternidade. Aquela que a gente fala assim, tá as pedrinhas na coroa, né? As suas pedrinhas na coroa vai ter mais. A coroa dele é nada, fez muita coisa, sim, mas o que a gente não pode confundir, talvez isso seja o grande ponto, é o que é compensatório, né? O fato da pessoa achar, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ter aumentar minha pedrinha na coroa, vou ter mais pedrinhas na coroa, e acaba fazendo disso, aí a primeira questão, um ativismo, né? E esquece o seu tempo com Deus, esquece o seu momento de saúde mesmo, e aí de que valor tem isso? Ele está direto na igreja, full time na igreja, mas zero de compromisso com Deus. Isso serve até para quem prega. O cara prega, tudo quanto é lugar, tá todo dia pregando, acaba fazendo automático. E aí o tempo dele com Deus para ter inspiração, para ouvir, né? Nem para mim, nem para ter inspiração, mas para ouvir Deus falar, porque o interessante da pregação é primeiro falar conosco. E aí, ó, Deus falou comigo e eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus. E a gente ministrar, muito serve aí, vou dizer que muito mais para o evangelista, né? Que sai itinerante. Para o pastor, ele prega, mas ele às vezes tem que dar um ensino, tem que dar instruir na palavra, né? Mas certamente Deus vai falar com ele, ó, preciso que a igreja ouça sobre isso aqui. E ele vai ler. Agora, quando a pessoa faz no automático, e acaba tendo só obras, fazendo. Não, eu estou pregando aqui em a minha agenda, olha a minha agenda. De segunda a domingo, pregando tudo quanto é lugar. Não tem um tempo para parar realmente e ouvir Deus falar. Então, até que ponto possui validade? A partir do momento em que isso começa a te afetar o seu compromisso, o seu tempo com Deus, eu particularmente acho que não vai ter validade nenhuma. Né? Para as obras, para a salvação, zero. Não é condição para ser salvo. Mas há sim compensatório para a eternidade, para aquilo que Deus vai né, recompensar, tem sim. Mas nosso maior problema, né, é quando a gente faz disso algo automático, ativismo, e esquece do seu tempo com Deus. Né? Deixa eu tentando lembrar aqui, vivemos por propósito, não pelas obras. Agora eu não lembro a frase, cara, realmente tá anotada ali. Mas eu mando para você escrito e você bota na descrição Eu acho que a frase é: nós somos salvos para as obras, que as nossas obras são reflexo da nossa salvação. Algo parecido com isso. Não sei também se é isso não, mas é algo nesse caminho, né? Que nem apenas as obras e nem apenas a salvação, mas nós só somos salvos para as obras. Depois a gente edita aí e bota a frase. A gente vai achar. Deixa um trechinho para a gente botar aí, ó. A frase é essa aqui, Well. A frase que você me perguntou é essa aqui. Ao Pode tempo ser. Aí, Pode ser, vamos fazer dessa maneira. Bom, a gente pode encerrar esse episódio. Fica aqui nossa gratidão para você que está ouvindo até agora, para você que assistiu até agora. Mais uma vez, obrigado, Samuel, pela sua disposição, que não é ativista, mas é uma disposição a estar fazendo esse podcast. Também quero agradecer ao Tiago, ao Jefferson, que não estão aqui, né? Mas estarão nos próximos, se Deus assim permitir. Fica aqui, então,
Apenas a minha palavra de gratidão a todos vocês. Esse projeto que não sonhou ser grande, mas sonhou em ajudar o próximo, em criar um espaço de comunhão, um espaço de elucidação de questões cotidianas. Que Deus nos abençoe, que Deus continue guardando a gente e nos instruindo para que a gente não peque pelos excessos. Samuel, você pode fazer sua consideração final e aí sim a gente encerra de vez o nosso episódio de número 3 sobre ativismo religioso. É sempre um prazer estar aqui com você. Não hesite em me chamar. Às vezes eu quero estar no grupo, no clube, porque eu aprendo, né? Às vezes é bom estar só para ficar ouvindo você, o Jefferson, o Thiago, só colhendo ali, às vezes dou uma pitada ali, dou uma pimentada, jogo, joguei e saí, dou uma joguei e saí para aprender. E é um prazer estar aqui. E esse projeto nasceu no seu coração, no coração de Deus para você e pôr em prática aqui, fazer parte juntamente com você é gratificante para mim. Pode contar comigo aí no que a gente puder, está aí. E você que nos ouve, também sinta-se à vontade para opinar e sinta-se à vontade para compartilhar, né, para desfrutar desse momento aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, seus planos, seus sonhos. Deus abençoe todos os seus projetos. Deus se recompense poderosamente.